Esse é o vídeo que eu queria ter visto quando eu ainda não investia. É o vídeo que eu preciso que os meus amigos, familiares e todas as pessoas que ainda não investem olhem. Porque eu vou te dar aqui nesse vídeo 3 motivos. 2 que são atemporais. Você pode ver agora, amanhã, daqui 5 anos, 10 anos. Eles provavelmente não vão mudar. E o terceiro, ele é mais a situação do momento. Então, que tá dando uma oportunidade. Por que você deveria começar a investir agora? E esse vídeo não é só para você que ainda não começou a investir, mas também você que já investe, mas ainda não está tão convencido e não sabe o tamanho da importância que é continuar mantendo esse hábito. Então eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Fica até o final, dá o like, se inscreve no canal. E o primeiro motivo vai ser mais para quem ainda não conhece. O segundo motivo, eu diria que é mais para você refletir. E o terceiro, eu diria que é para qualquer nível de investidor, seria legal ficar até o final, porque é por isso que eu deixei pro final, porque é mais informativo, mesmo que você já saiba de tudo, eu sempre vou estar fazendo algum comentário, alguma análise que vai te acrescentar. Então é isso. Cara, primeiro motivo, você consegue investir com qualquer valor. Então, se você ainda acha que investir é pra quem tem muito dinheiro, mínimo de 100 mil reais, 10 mil reais, cara, isso não existe mais. Você consegue investir hoje com qualquer dinheiro. Então, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Ação da Petrobras, a unidade R$ 39,00, VEG R$ 47,00, Itaú R$ 28,00, Vale R$ 57,00, Banco do Brasil R$ 28,00. Estou falando das maiores empresas do Brasil. E a unidade da ação delas é mais barata do que um lanche que você paga hoje no McDonald's. Então não tem desculpa. E outra, para você começar a investir em qualquer tipo de ativo, ação, ETF, fundo imobiliário, igual eu falei no outro vídeo, no meu primeiro vídeo, você só precisa criar uma conta na corretora de investimento, que é a mesma coisa que você criar uma conta num banco, no Nubank da vida aí, C6 Bank, qualquer um. Então a corretora é a mesma coisa. Inclusive acho até pelo Nubank você consegue investir, então que a maioria das pessoas hoje tem conta no Nubank. Então é isso. E ainda assim, se você acha que é difícil escolher ação, tem que saber ver relatório de empresa, ou saber ver, sei lá, entender o que é EBITDA, receita, lucro, índice, preço, lucro, índice, preço, valor patrimonial, qualquer coisa assim, não precisa. Por exemplo, o ETF, hoje a gente tem 2 ETFs no Brasil que pagam dividendos, o Divid11 e o NDIV11, que eu comentei também no outro vídeo, que a cota de um é 50, a cota de outro é 100 reais. Então, assim, você vai estar sendo sócio das 20 e 40 maiores empresas do Brasil que pagam dividendos, respectivamente, por volta disso. Então, assim, você nem precisa entender muito, você só precisa ter bom senso, entender com esse valor você vai ser sócio das maiores empresas do Brasil pagadores de dividendo e vai receber dividendo mensal. Ou seja, não sei se tem um investimento mais fácil do que isso. Isso no Brasil, tá? Que você ainda é obrigado a comprar uma cota de qualquer ativo, seja ação, seja ETF. Nos Estados Unidos ainda é mais barato. Nos Estados Unidos hoje você consegue um investimento mínimo de, por exemplo, na Avenue, se eu não me engano, são $5, que são 25, 30 reais. E na Nomad, $1. Ou seja, você consegue com $1, que são 5, 6 reais hoje, comprar, por exemplo, uma cota de um ETF do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, do mercado americano, e ser sócio das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, com $1. Então, assim, não tem desculpa para não começar a investir. Ou seja, primeiro motivo, você consegue investir com qualquer valor. Então, é isso. Segundo motivo. Esse segundo motivo é o principal arrependimento de qualquer investidor. Eu te garanto, que é o tempo. O tempo é o fator exponencial para qualquer desempenho de investimento. Então você pode investir mais, você pode rentabilizar mais, ser um cara que escolhe melhor suas ações, seus ativos, mas o tempo no longo prazo é imbatível. E eu criei uma simulação real aqui para provar para vocês. Olha só, vamos imaginar um cara chamado João. Por exemplo, o João é um cara que durante 30 anos investiu R$1.000 por mês, rendendo a 5% ao ano, acima da inflação, né? Algo real. O João acabou esse período com R$832 mil, aproximadamente. E agora vamos supor a Maria. Maria é uma amiga do João que
vai decidir investir também, sabe dos resultados do João, só que a Maria começa 10 anos depois. Então a Maria investe os mesmos R$1.000 por mês durante 20 anos, ao invés de 30 anos, rendendo a 5%. A Maria acaba o período dos 20 anos de investidora com 411 mil. Ou seja, apesar da Maria ter investido mais de 60% do tempo que o João estava investindo, a Maria ainda não vai chegar nem na metade do desempenho do João. Tudo isso porque o João começou 10 anos antes. E vou dar outro exemplo. Imagina só que a Maria ainda é, assim, ambiciosa, e ela durante esses 20 anos, ao invés de investir 1.000, vai investir 1.500, que seria um aumento no aporte de 50% com relação ao João. Ainda assim, a Maria acabaria o período com R$616 mil, que é mais de R$200 mil abaixo do João, que seriam 832 mil. Ou seja, ainda assim o João estaria na frente. E vou dar mais um outro exemplo. Imagina só que a Maria não só investiu mais, como rentabilizou mais. Escolheu melhor as ações, jogou os ETFs de lado, contratou o melhor assessor de investimento e deu certo. Mesmo que na prática a maioria não dá certo, né? Isso é assunto para outro vídeo. Mas imagina que ela fez isso, investiu mais, rentabilizou mais. Eu joguei aqui que ela investiu R$1.500 por mês durante os 20 anos, só que ao invés de rendendo 5%, rendendo 7%. Ainda assim a Maria chegaria a R$781 mil, que seria ainda mais de R$50 mil abaixo do número do João. Ou seja, moral da história, comece o mais cedo possível. Existe até uma famosa frase que fala algo timing the market beats timing the market, que é, por exemplo, o tempo no mercado bate você querer adivinhar o momento do mercado. Então, tempo de investimento é o principal fator para o seu desempenho, não ficar adivinhando qual vai ser o momento mais barato da bolsa para começar a investir. Você tem mecanismo fácil de investir, como eu falei, ETFs, eu acho que é o principal hoje em dia, com valor baixo. Então, não se arrependa no futuro, porque eu te garanto que esse é o meu arrependimento, é o arrependimento de todos os amigos e colegas que eu conheço que investem, é não ter começado antes. Tá, agora eu vou falar do motivo 3, que é meio que um bônus, né? Os dois motivos primeiros que eu falei são mais atemporais, como eu falei, é um cenário que não vai mudar, você sempre vai poder investir com pouco, o mercado tende a ser cada vez mais flexível. E o segundo, que o tempo é o principal fator, né? Isso é uma lei da física, da fórmula da física, da matemática, então não vai mudar. O terceiro é do momento. Então a bolsa está barata. Pessoal, o Brasil já vem de um momento já de quase 2 anos, 3 anos quase, de bolsa barata, né? Então, por exemplo, vou colocar aí na tela o PL do Bovespa, que é o índice preço-lucro, que mede quão caro está uma ação, de acordo com o lucro que ela dá, né? Consequentemente ao dividendo que ela paga, dependendo da empresa. Ele já vem muito abaixo da média histórica, por exemplo, de 20 anos, entendeu? Hoje o PL do Bovespa está em 9,46, enquanto que nos últimos 20 anos a média foi de 10,94. E se você considerar aí nos últimos 10 anos, que é mais dentro da situação do mercado atual, foi 11,72, que é bem acima dos 9,46 atuais. E isso porque essa média, tanto de 20 anos quanto de 10 anos, está contabilizando esse período de 2, 3 anos que a gente já está com a bolsa barata. O preço-lucro de agora já está baixando essa média recente. Então, por exemplo, se você eliminar os últimos 3 anos, essa média iria para uns 12, 13 talvez. Então, o que eu quero falar com isso? A bolsa está barata. No Brasil, a bolsa está barata. E nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente. A bolsa veio de um período de supervalorização, e essa supervalorização, inclusive, do mercado americano foi muito por conta também das 7 magníficas, né, que as de tecnologia, que são Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, né, Tesla, entre outras, que estavam muito supervalorizadas e agora começaram a cair. Então o próprio índice preço-lucro dos índices S&P 500 e Nasdaq, por exemplo, eles estão voltando a um patamar mais convincente, né, mais atrativo para você começar a investir. E agora começou a ficar justo o preço, então é um bom momento. Se você tem uma grana separada para investir, vai investindo, vai fazendo um preço médio que a gente fala, né, o dollar cost average. Não investe tudo de uma vez, começa a investir mês a mês, semana a semana, o que você se sentir mais confortável. Mas provavelmente o que vai acontecer hoje no mercado de ações americano é que vai fazer uma barriga o valor de todas as ações.
Então, até o meio do ano deve cair mais, depois deve começar a aumentar devagarinho. E é imprevisível, mas o fato é que o preço-lucro das ações americanas está baixando, né? No último mês, desde que começou o ano praticamente, se eu não me engano. Então, se abre uma janela de oportunidade. Então é isso, bolsa barata. E ainda tem outros fatores também, né, que vem junto com esse fato da bolsa estar barata, que é a desaprovação do governo Lula, né, que até fez subir um pouquinho o Bovespa ultimamente, mas imagina só que se concretiza uma notícia de que algum governo bom ou pró-mercado venha a assumir o poder no Brasil. Olha só, eu fiz até uma conta, você pode fazer essa conta básica, se só o mercado se revalorizar, não precisa nem as empresas dar lucro, mas se elas voltarem para o PL que estava antes, pré-pandemia no caso, você já teria um ganho já aí potencial de 20%, mais de 20%, se o PL fosse de 9,40 para 11 e pouco. Então só para você ver o tamanho da importância de investir no momento que a bolsa está barata, né? Apesar de não ser o principal fator que você deve seguir. Tem que ter visão de longo prazo. Mas, oportunidade. Então você já tem uma expectativa de lucro só com a correção de preço, né? Começar a investir agora vai te fazer começar a investir bem, né? Eu diria que é como dar uma largada um passo à frente. Mas, obviamente que no longo prazo não vai fazer tanta diferença assim. É mais um motivador a mais e sempre tem que ter em mente os 2 primeiros motivos que eu te falei para começar a investir. Ou seja, resumindo, os 3 motivos. Primeiro, você consegue investir com qualquer valor, tá? Qualquer mixaria você consegue investir. Segundo, você tem que colocar o tempo para trabalhar para você. Então, quanto antes você começar, melhor. Não é proporcional ao tempo, é exponencialmente proporcional ao tempo. Então, comece o quanto antes. E o terceiro, você está num momento bom para investir. A bolsa está barata, aproveite, porque nem sempre é assim. Eu, pessoalmente, comecei a investir num momento pesado, né, digamos assim. Antes já investia. Mas quando eu comecei a ganhar meu dinheiro foi no momento que, após pandemia, que começaram a anunciar aumento da taxa de juros. Eu lembro que eu botei quase todo o meu dinheiro, que é algo que eu não faria hoje, dividi em ações, fundos imobiliários lá fora, e depois de um mês tudo desabou. Foi aquele, acho que foi entre 2020, 2021 ou 21, 22, não lembro agora. Depois eu boto na tela aí o momento que eu tô falando. E ainda assim não muda nada, na real. Depois de 3, 4, 5 anos, você vê que não muda nada. O longo prazo é que trabalha para você. As quedas passadas ficam desprezíveis com relação ao longo prazo. Mas é isso, já dei o resumo e tem umas notícias extras também para você, por isso que eu falei para ficar até o final. Olha só, se você ainda não se convenceu, né? Final do ano passado tava tudo super valorizado, teve muito empresário vendendo ação. Então, como que todo mundo já estava se preparando para uma possível queda. Então esse é um bom sinal de que, ou seja, a gente veio de um período de supervalorização, mas agora não tanto. Porque se você vê em 2025 já tem várias notícias de empresas não só brasileiras como americanas anunciando recompra de ações. O que isso significa? As empresas, não tem nem muita explicação, querem recomprar suas ações que estão no mercado. Ou seja, a própria empresa, que é quem se conhece, sabe do seu futuro, né, de lucro e desempenho, sabe que em 2025 vai valer a pena comprar as suas ações, o preço vai estar justo. Então esse inclusive é um dos principais fatores que, se você decide comprar ação individual, você deve prestar atenção. Ou seja, existem pessoas de dentro da empresa que estão comprando ações da empresa? Ou a própria empresa está anunciando que vai recomprar as próprias ações? Se sim, é um bom indicativo que essa empresa está num valor justo para as previsões futuras dela de lucro. Então é isso. Cara, e convenhamos, começar a investir vai te fazer viver melhor, porque você vai começar a gastar menos dinheiro com bobagem para poder investir. Não que você vai deixar de fazer as coisas, mas você vai ver que você vai ficar mais consciente com o dinheiro. Você sempre vai pensar quanto esse dinheiro me renderia no longo prazo, quanto isso me geraria de renda passiva. Isso é importante quando você muda essa mentalidade. Segundo, depois que você começa a aprender sobre investimento, você vai ver que você inevitavelmente vai querer ganhar um conhecimento de economia e, consequentemente, um conhecimento de política. Você vai adquirir conhecimentos novos inevitavelmente. Então, assim, é algo que eu recomendo para qualquer cidadão comum. Não só ele se cuida, como cuida a todo mundo que está em volta por adquirir conhecimento, não é isso?
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, like, se inscreve no canal, me ajuda bastante e te ajuda, porque eu vou fazer mais vídeo e pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. E é isso. Se você tá em dúvida de onde investir, vê meu primeiro vídeo, que provavelmente vai estar na recomendação. Se você quiser mais informação do cenário atual, meio que um desenvolvimento dessa terceiro motivo que eu dei, veja meu último vídeo da análise mensal da economia, que vai ser um quadro aqui no canal. Beleza? É isso. Like, se inscreve, ativa o sino e até mais.